bem interessantes aqui. O porquê desse título, que ele tem um pouco de copy, simplesmente para chamar a tua atenção e você parar de olhar qualquer outra coisa e vir para a live diária, porque na live diária você vai ter um nível de resultado, um nível de aprendizado, um nível de coisas que te edificam muito mais importante do que qualquer bunda de Anitta ou vídeo de stories de qualquer outro produtor de conteúdo que você estaria assistindo agora, né? E por outro motivo também, em outro momento, a gente consegue entender por que eu vou com essa visão contrária, né, ao pão e circo, contrária à cultura de trending. Por que eu sou um cara contrário ao pão e circo, contrário à cultura de trending? Por que eu digo dane-se a Copa, foda-se a eleição, gente, para de prestar atenção nisso? Justamente porque hoje a live, depois dessas três lives, 4 lives que a gente fez, a primeira live falando de mentalidade, de liderança de movimento, a segunda falando sobre PSC, pensamento, sentimento, comportamento, e como usar isso para desbloquear em você a capacidade de prosperar, de liderar, de transbordar e assim atingir os próximos níveis do seu negócio e os próximos níveis de elegância dentro da tua empresa. Depois a gente falou sobre arquétipos e posicionamento arquetípico, né? E no terceiro momento, ontem, sobre Jesus Cristo, o cara mais iluminado que já passou na Terra e como ele gostaria que você liderasse, porque o legado de Jesus sempre foi a liderança de movimento. Ele quer formar líderes, né? Vocês virão depois de mim e farão coisas muito maiores do que eu. Falei sobre isso na live de ontem, não vou explicar hoje. Se você quiser, você pode ir lá assistir. Estamos fazendo lives diárias aqui através do Instagram, e hoje falaremos sobre como arrastar as multidões. Tá? Como arrastar as multidões. E foi justamente por isso que eu falei dane-se a Copa. Porque no fundo, quando você entender aquilo que eu vou te falar hoje, aqui ao vivo, pra você, dane-se a Copa. Pra você, dane-se a eleição. Pra você, dane-se a eleição americana e qualquer outra coisa que estiver acontecendo no cenário geopolítico, nacional ou internacional. Porque você vai entender que todos esses processos, eles têm um padrão. Todos esses processos, eles têm um padrão. E olha só, essa live tem grandíssimas chances de não ficar salva. Grandíssimas chances de não ficar salva. Porque o que eu vou entregar aqui ao vivo pode mudar completamente o rumo do teu negócio, a quantidade de clientes que você atrai, mas também algo, tá, que tem uma via de mão dupla e que pode mudar com certeza o rumo do mundo. Afinal, estamos falando de liderança de movimento. Estamos falando disso, de liderança de movimento, do impacto verdadeiro que a liderança de movimento pode gerar para transformar, sim, seu bolso, mas vidas de muitas pessoas. E existe uma coisa interessante aí, porque o bem, as pessoas do bem, elas acabam sendo iludidas, frouxas e imaturas no momento em que aprendem o tipo de coisa que eu vou te mostrar hoje aqui. Elas falam, não, Davi, isso é manipulação das massas, então eu não vou usar isso, afinal eu sou do bem. Aí você se fode, porque o mal já sabe disso. O mal já usa isso. Gente mal intencionada já sabe fazer isso aqui. Aí você tem duas opções. Ou você vai ser uma pessoa bem intencionada, que vai aprender a usar isso aqui para atingir um novo nível de resultado, ou você simplesmente é massa de manobra na mão de quem sabe. Não tem opção. É ou você quem arrasta e segue o caminho que inclusive a gente disse ontem que é o caminho de Cristo, que é o de liderar para uma transformação verdadeira, ou você é massa liderada. Porque é assim que funciona. Só existem essas duas opções. E aí olha que interessante, né? Olha que massa.
Por que eu disse dane-se a Copa? E percebe que no momento em que eu falei dane-se a Copa, um monte de gente estourou aqui. Estourou de gente. De uma vez, plau, deu um pico de entrada de gente na live. Por quê? Porque isso eletrifica as pessoas. Porque elas estão muito preocupadas com o que está acontecendo no trending, né? Então você percebe, a vida das pessoas, no geral, não estou falando da sua, mas da maioria das pessoas, ela é tão chata, monótona e sem muito propósito. Ela é uma vida tão pragmática, tão técnica, tão material. Ela está tão apegada em trabalhar, vender, escalar, faturar, voltar, repetir, fazer a mesma coisa. É uma vida tão presa ao pragmatismo, é uma vida tão presa ao acordar, faturar, vender, falar, voltar, faturar, vender, trabalhar. Ela é tão repetitiva que as pessoas estão o tempo inteiro procurando algum fator trending externo para se agarrarem. Elas não veem sentido verdadeiro na vida. Elas não veem sentido transcendental. Elas não veem edificação na vida. Então elas precisam ficar procurando algum trending topic para achar que a vida é um pouquinho mais interessante. Para a vida não parecer tão monótona, tão chata e tão sem sentido assim. Então quando era a eleição, era a eleição. Agora que a Copa é a Copa. E o povo continua. E não só o povo humilde não, tá? Vocês também. Vocês também. Ditos intelectuais. Vocês também. Tá? Ficam reféns de uma coisa muito antiga. Chamada panis e circenses. Tá? O que é panis e circenses? Panis e circenses começou assim, olha só, vou te explicar. Panis e circenses começou em Roma. Começou na Roma Antiga. Quando na Roma Antiga, eles precisavam fazer com que o povo, e não só o povo pobre, a elite também, ficasse completamente, tá, refém nas mãos dos dominantes. Eles queriam fazer isso. Os dominantes queriam fazer isso. Então o que eles faziam? Eles faziam o povo passar fome, faziam a fome ser grande, e aí, em um dado momento, chamavam gratuitamente toda a população para dentro de um coliseu. E dentro desse coliseu, eles viam pessoas se matando. Pessoas se matando, gladiadores, esquartejando uns aos outros. Mas ao mesmo tempo que viam gladiadores esquartejando uns aos outros, comiam pão e bebiam vinho. E louvavam aos deuses. Então você percebe, olha a metáfora aqui. Panis e circenses. Eu te dou o reflexo da tua ira interna que você guarda aí dentro, para você projetar no outro, e ver o outro se matando para você já tá suficiente. Aí eu te dou pão, te dou vinho, e aí você goza e fica numa gozadinha não transcendente, mas que me dá tempo suficiente pra te fazer esquecer do que importa, esquecer da transcendência, esquecer da espiritualidade, esquecer de liderar um movimento, e você fica refém. Isso é panis e circenses. Por isso, dane-se a Copa, dane-se que é sábado, dane-se se não for sábado, dane-se o feriado, dane-se a eleição. Aqui, quem pertence a essa egrégora aqui, não tá nem aí pro trending topics, a gente tá aí pra transcendência. A gente quer seguir um caminho de liderar multidões a partir de causas verdadeiras e positivas. É nisso que a gente acredita. A gente acredita em atingir a prosperidade, a riqueza, a abundância, o reconhecimento e acelerar a história. Sacou? E quando você quer isso, não dá pra você ficar perdendo seu tempo
pensando em quem que tá ganhando ou deixando de ganhar o jogo. E não quer dizer que você não possa assistir o jogo, longe disso. Mas é sobre onde está a tua atenção. É sobre onde está a tua atenção. Não há problema nenhum em ser um pouco homem comum às vezes, ser um pouco o arquétipo do homem comum às vezes, e querer pertencer à sua família, e querer pertencer ao seu grupo de amigos, e ir lá assistir o jogo. Hoje é dia de jogo, ótimo. Tudo bem? O problema é aonde a sua atenção fica a maior parte do tempo. Porque deixa eu te passar um código, uma chave pesada. Onde a atenção da multidão fica, dita as decisões que a multidão toma. Ou você acha que é aleatório a Copa do Mundo ser no mesmo ano que a eleição? Onde está a tua atenção, dita quais serão suas decisões. Escreve assim, ó, a atenção dita decisões. Pode escrever. A atenção dita as decisões. A atenção dita as decisões. E aonde está a tua atenção é exatamente para onde as suas decisões irão. Então, você tem que ter muito perigoso. Você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Quando você percebe que, por exemplo, no Brasil a eleição é no mesmo ano que a Copa do Mundo. Sempre. E eles fazem isso de propósito. Para que o povo todo, sem exceção, se preocupe muito mais com qual vai ser a convocação do Tite do que com quais deputados a gente acabou de colocar lá dentro e com quem vai governar nosso país pelos próximos 4 anos. E olha que interessante, né? Olha como é que as coisas são. A partir do momento em que eu entendo esse processo de pão e circo, e eu entendo que eu sim estou dentro desse ecossistema, mesmo como intelectual, empresário, empreendedor, você está sim na dinâmica de pão e circo, você precisa perceber que agora, como alguém que está buscando ser um líder de movimento, aonde estiver a sua atenção, vai ser aonde suas decisões vão. E os resultados que você vai ter. Seu futuro enquanto líder, seu futuro enquanto empresário, o futuro do seu negócio, eles são sim previsíveis. Como assim, Davi? É só você me dizer quais decisões você está tomando hoje. Quais decisões você está tomando hoje? Baseado nas decisões que você está tomando hoje, eu sei o que vai acontecer com você daqui 10 anos. Não precisa de muito mistério para saber disso. Mas aí olha que interessante, né? Vamos debriefar um pouquinho esse processo de pão e circo? O que tem no processo de pão e circo que faz ele ser tão atrativo à nossa atenção? O que realmente move as multidões? Vamos lá. O que move as multidões é identidade e pertencimento. Davi, só dizendo assim não faz sentido? Tá bom, vou te explicar. O ser humano, ele continua um animal. Ele é um animal. E por mais que a gente, ao buscar propósito, se destaque desse ser humano animal, a gente continua tendo a nossa parte animal. E a nossa parte animal, tudo que ela quer é buscar a si mesma, entender a si mesma, conhecer a si mesma, no sentido de dizer eu sou. E tudo que ela quer é garantir a sobrevivência. E para garantir a sobrevivência, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar perto de próximos parecidos. Eu preciso estar próximo a pessoas da mesma tribo, a animais da mesma espécie. Certo ou errado? É isso que eu preciso para que eu consiga estar sobrevivente. Já que a humanidade, o ser humano, é um animal que não consegue viver sozinho no ecossistema do mundo. A gente não consegue viver sozinho no ecossistema do mundo, logo, a gente precisa estar perto de iguais. Não. É assim que funciona. Então o que move a gente? O que move a gente? O
que move a gente é identidade e pertencimento. É eu sou e eu faço parte. Eu sou e eu faço parte. Eu sou e eu faço parte. É só isso que move o ser humano. Esquece reprodução, esquece subconsciente, esquece sistema límbico. Tudo isso vem depois de identidade e pertencimento. Identidade e pertencimento. Escreve aqui, ó, identidade e pertencimento. E aí, percebe o fenômeno que legal, né? Como o que nos move é identidade e pertencimento. E nós, de certa forma, nos mantemos órfãos. Afinal, não queremos incomodar. Afinal, nossas vidas são, de certa forma, meio monótonas. A gente quer procurar novos ares, novas coisas, novas diversões, novas fontes de dopamina. Então, o que acontece? Toda vez que acontece uma Copa do Mundo, por exemplo, isso ataca diretamente a tua necessidade de identidade e a tua necessidade de pertencimento. Isso ativa a tua necessidade de identidade e ativa a tua necessidade de pertencimento. Então você olha para aquela situação e mesmo que você não saiba quem são os jogadores, e mesmo que você não saiba qual que foi o raio da convocação, nem como funciona esse processo, você pertence. Porque afinal eu sou brasileiro e eu tenho que torcer pro Brasil ganhar, né? Eu sou brasileiro e eu tenho que torcer pro Brasil ganhar. Quem disse? Quem disse? Quem te disse isso? Me explica. Eu quero que me explique, através de um raciocínio lógico, por que você torce pro Brasil ganhar na Copa? Por que você torce pro Brasil ganhar na Copa? Se pergunte. E eu quero uma resposta profunda, tá? Por que você torce para o Brasil ganhar na Copa? Porque é bom, né, Davi? Porque é legal, né? Tamo aqui com a família. Peraí, então não é a Copa, é a família? E eles fizeram essa associação por você? Cara, porque, a gente é brasileiro, né? Mas o que tem a ver ser brasileiro com torcer pelo gol do outro? De um cara que você nem conhece? Porque é divertido, né? Tá, mas diversão você pode ter com várias outras coisas. Não precisa esperar a Copa do Mundo 4 em 4 anos pra ter diversão. Churrasquinho com cerveja. Então é por causa da cerveja? Tô tentando entender. Me explica, alguém me explica. Por quê? Por que você torce pro Brasil vencer? Por que você torce pro Brasil vencer na Copa? Alguém sabe me explicar? PK Lima, a nação ganha se o Neymar fizer gol? Ou continua a gente passando fome, ou continua desemprego, ou continua corrupção, ou continua esse monte de loucura que esses caras fazem aí? O que eu tô tentando trazer pra vocês, gente? E não tem problema nenhum assistir a Copa. Não é isso que eu tô dizendo. Eu mesmo vou me juntar com algumas pessoas pra curtir ali. A questão é o porquê. A questão é o porquê. Eu quero mostrar com isso que os seus pensamentos podem não estar sendo verdadeiramente seus. E existem pessoas que são muito bem pagas para te fazer acreditar que o seu pensamento é realmente seu. Mas como é que você chegou nesse pensamento? Porque, Davi, cervejinha gelada, né? É do comercial da cerveja que você viu com a Copa do Mundo? Entendi. E com a família feliz, na frente da televisão assistindo o jogo? Entendi. Então não veio de você, veio da mídia. Porque o Neymar é foda. Não, o Neymar representa o Brasil. Quem disse? A mídia. E quem é a mídia, gente? Quem é a grande mídia? A mídia são os mesmos poderosos que na Roma Antiga lotavam os coliseus com sangue, colocando gladiadores para se matarem na frente do povo, enquanto o povo comia pão, bebia vinho, ia para orgias depois e pensava: oh meu Deus, está tudo bem.
Não vamos questionar os reis. Afinal, nos deram pão. E aí eu já vi um monte de gente dizendo assim, ó. Não importa quem ganhar a eleição, não. O que importa é o Brasil ganhar a Copa. Tiver hexa, tudo bem o Lula. Tiver hexa, tudo bem o Bolsonaro. Consegue perceber onde eu tô querendo chegar com isso? Quem disse que seus pensamentos são realmente seus? E não só sobre a Copa, tá? Sobre tudo. Eu vou soltar um código aqui sobre como arrastar as multidões. Lembra da temática dessa live. E percebe, eu tô durante a explicação e durante o contexto explicando pra você como fazer. E você tem que estar atento. Porque eu não sou tua professora de 5º ano que vou desenhar pra você com o abecedário de bichinho as coisas que você tem que aprender. Você tem que estar atento. E pegar a resposta implícita. Eu vou dar ela explícita em alguns momentos, em outros não. Aqui, ó, abriu aqui, gato. Ali tinha que soltar a paradinha. Sacou? Em alguns momentos eu vou te dar a resposta explícita, em outros não. Então você tem que estar atento porque eu tô te ensinando a fazer enquanto eu te explico o fenômeno. Percebe? Percebe? Não só sobre a Copa, tá? E a hora que eu falar, você senta o dedo na cabecinha explodindo aqui embaixo. Não só sobre a Copa. Mas percebe. Quem disse que os seus gostos são realmente seus? Quem disse que o seu gosto musical é realmente seu? Quem criou o tipo de roupa que você usa? Quem disse que isso é belo? Quem disse que isso é certo? Quem disse que o que você acha que é moral é moral? Ah, Davi, mas eu sou ético. Tá, mas de onde vem a sua ética? Quem criou? Mas são meus valores. Quem disse que seus valores são realmente seus? Me explica um dos teus valores. Me traz um raciocínio lógico baseado em dados. Me traz um raciocínio lógico baseado em conceitos que justifique um dos seus valores, por favor. Quem disse que seus valores são realmente seus? Me diz. Que seus gostos são realmente seus. Davi, mas eu gosto. Quem disse que você gosta? Não, eu gosto, eu vou lá e me divirto. Mas será que se o teu inconsciente pessoal tivesse sido formado de outra forma, você se divertiria? Olha a pergunta, manda a cabecinha explodindo se você entendeu a pergunta. Se o teu inconsciente pessoal tivesse sido formado de outra forma, será que você se divertiria com o que você se diverte hoje? Será que teus valores seriam os mesmos? Seus ídolos seriam os mesmos? Seus deuses seriam os mesmos? Quem disse que nossos sonhos são realmente nossos? Quem disse que nossos amores são realmente nossos? Nossos desejos não são realmente nossos. Mas eu estou livre, Davi. Eu estou livre. Eu sei exatamente o que eu quero, exatamente o que eu gosto, pois sou um homem de virtudes e de família. É, quem falou? Ah, o teu guru? Entendi. Agora vamos falar uma coisa interessante aqui. Aí a gente volta ao que eu já disse antes. Ou você molda o meio, ou o meio te molda. Nesse caso,
sempre vai agir em detrimento do outro. Ou você é quem lidera, você é quem arrasta a multidão, você é quem molda os pensamentos da massa para que ela seja libertada através da sua mensagem, ou no fundo você está sendo mais um escravo de gente mais mal intencionada, muito mal intencionada, e que está liderando a massa e colocando você no meio dessa massa. Porque se você não lidera teu movimento em direção a uma causa maior, você está sendo refém da massa, parte da massa, liderada por gente mal intencionada. Percebe? Essa é a mensagem da coisa. Ah, Davi, mas isso é amoral. Eu tô querendo que você se foda com a sua moral. Tem um livro do Friedrich Nietzsche, A Genealogia da Moral. E eu recomendo que você, ó grande homem, ó grande mulher, maduro, madura, você cuidado com esse livro, tá? Porque ele pode revelar que no fundo tem uma criança. Esse livro virou minha cabeça de cabeça para baixo quando eu li. A Genealogia da Moral. A Genealogia da Moral nos mostra que os conceitos de bem e mal, certo e errado, bom e ruim, ético e antiético, foram todos construídos por pessoas que queriam fundamentar os próprios interesses. E aí eles construíram esses conceitos para colocar a massa em caixinhas e manter o próprio poder. Por exemplo, a igreja, lembra que a gente falou ontem que a igreja pegou a imagem de Cristo, corrompeu a imagem de Cristo e aí usou Cristo para dominar a população e justificar o poder dos reis? Eles fizeram isso com o bem e com o mal. Tudo que era bom para a igreja e fazia a igreja lucrar era do bem, era de Deus. Mas tudo aquilo que não fazia a igreja lucrar e que as pessoas estariam libertas daquela doutrinação, você ia pro inferno se você fizesse. Olha que foda isso, né? Ou como é que você controla a população? É errado. É a regra. E se é uma regra, você não vai questionar a regra. Porque será punido por questionar a regra. Você será punido por questionar a regra. Mas quem criou a regra? Me responde, quem criou a regra? Quem criou a regra? Pessoas. E pessoas têm interesses. E se pessoas têm interesses, talvez, só talvez, seus interesses, suas virtudes, seus desejos, suas verdades e seus sonhos não sejam realmente seus. Aí você escolhe. Ou você é líder de movimento, ou você é massa de manobra. Não tem, velho. Não tem. Não tem caminho do meio. Não tem caminho do meio. Ou você é líder de movimento, você desperta e você vive o verdadeiro cristianismo, que é seguir os passos de Cristo e liderar seu movimento. E você vive a verdadeira abundância, que é você transformar a vida das pessoas através de uma causa. Ou você é aquele que transborda, que prospera, que cresce, por isso enriquece. Porque no momento em que você resolve mudar o mundo, no momento em que você usa do teu negócio como ferramenta para a construção de um legado maior, quando você usa do seu negócio como ferramenta de construção de uma filosofia de vida maior, e você para de usar seu legado e sua vida e sua história como mecanismo de dar lucro no seu negócio, e você usa o seu negócio como mecanismo de mudar a história,
Você inverte a polaridade, você se destaca da massa, você se torna desperto. Porque aí você é líder de movimento. Você é aquele que lidera, você é aquele que cresce, você é aquele que enriquece, que prospera e que faz os outros prosperarem. Só que fora desse espectro, você é massa. E talvez seus pensamentos não sejam verdadeiramente seus. E tudo bem vocês não estarem empolgados com essa live, isso dói de ouvir, eu sei. Faz sentido o que eu tô dizendo, sim ou não? Manda a cabecinha explodindo aí se faz sentido. Manda a cabecinha explodindo aí se faz sentido. Davi, não faz sentido! A pessoa às vezes vai estar puta comigo. Não faz sentido! O que você tá falando é uma besteira, cara! Só que ela tá puta, percebe? A pessoa tá dizendo que o que eu tô falando é uma besteira. Só que ela tá irritada comigo. Eu vou te contar um segredo. Você que acha que o que eu tô falando é uma bobagem e você tá irritado comigo, eu vou te falar uma frase só que talvez mude a sua percepção. Você tá sentindo essa raiva, não tá? Você tá sentindo essa raiva. Se faz sentir, faz sentido. Se faz sentir, faz sentido. Então, se isso que eu tô te dizendo, de alguma forma, gerou em você uma emoção forte, é porque faz sentido. Sacou? Quero trazer alguém ao vivo. Quem quer entrar ao vivo comigo? Não é? É que nem quem aponta um erro nosso e a gente reage com raiva, é porque doeu lá dentro. Exatamente. Exatamente. É aí que tá o... É aí que tá o ouro. Se eu falo e você fica... É por isso que eu gosto dos meus haters, tá? É por isso que eu amo meus haters. Porque se eles estão xingando pra caramba, me odiando pelas coisas que eu falo, quer dizer que eu tô transformando vida, gente. Chega a ser emocionante. Quer dizer que eu tô transformando vidas. Porque se tá incomodando, é porque é verdade. Se tá incomodando, é porque é verdade. Tá? Se tá incomodando, é porque é verdade. Olha só. Como é que a gente faz para mover as multidões, né? Para mover as multidões a gente precisa de três coisas. Tá? Três coisas. Não para arrastar a multidão. Arrastar a multidão é uma causa, é um grande ideal, um líder e um inimigo. Mas para que essa multidão passe a olhar para você e passe a ser doutrinada por você, igual a mídia faz, você precisa de três coisas. Solta ou não solta? Solta a chuva de maguinho se você quiser que eu solte os três códigos para arrastar multidões. Tá? Para identificar multidões para fazerem parte do seu movimento. Diz aí, ó. Solta o chuva de maguinho pra mim. Chuva de maguinho eu solto. Olha só.
você conseguir identificar multidões a fazerem parte do seu movimento. Arrastar essas multidões a partir da construir. Até aqui, uma narrativa, percebe? Um raciocínio. O raciocínio do pão e circo, ligado à Copa, ligado ao fato de que os seus pensamentos não são realmente seus e de que você segue algo. O que você segue? Isso que você segue chama código de cultura. Você segue um código de cultura de uma sociedade específica. Não necessariamente você segue uma causa. Uma causa é diferente de um código de cultura. Uma causa é um grande ideal, um líder e um inimigo. É outra parte da criação de movimento. Aqui no código de cultura, a gente vai falar de 3 partes, tá? De 3 pilares, que são extremamente importantes, que a gente chama de MRD. Escreve assim, ó, MRD. MRD é o segredo para que você construa comunidade, para que você construa identidade e pertencimento em uma multidão, de forma que ela pense que os pensamentos delas são seus, são delas, mas no fundo eles são seus. No fundo que elas pensem que as histórias dela são delas, mas são seus. MRD. 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 M de movimento, R de reação e D de dado. Eu vou explicar o que é MRD. MRD. MRD, isso. MRD são os 3 segredos, as 3 práticas para você mover multidões a partir de uma causa. Primeiro, identificando essas multidões. É assim, ó. Mito, rito e doutrina. Mito, rito e doutrina. Escreve aí, ó. Mito, rito e doutrina. MRD é mito, rito e doutrina. E o que é mito? Mito são nossas histórias. Rito são nossas práticas. Doutrina são nossas regras. Então o que forma o código de cultura de uma tribo? O que forma o código de cultura de uma tribo é mito, rito e doutrina. Mito são nossas histórias. Rito são nossas práticas. Doutrina são nossas regras. E de histórias, práticas e regras é construído o código de cultura, a atmosfera do imaginário de uma tribo específica. Percebe? Vamos lá. Brasil. Como sociedade, como país, temos nossas histórias, não temos? Tiradentes, Proclamação da República, Independência, Dom Pedro, Descobrimento, Getúlio Vargas, Saci Pererê. Temos as histórias que formam, né? Percebe? Temos as histórias que formam nossa atmosfera. E nossa cultura, nossas virtudes, valores, pontos éticos, tudo aquilo que a gente acredita é formado por essas histórias. Faz sentido? Se fez sentido, cabeça explodindo, tá? Sempre que eu falar uma coisa e fizer muito sentido pra você, cabeça explodindo. Então percebe? Nossas virtudes, nossos valores, nossas verdades, nossa moral, nossos gostos, desejos, sonhos, todos foram construídos por M, do MRD, por mito, que são nossas histórias, nossa mitologia. O que é mitologia? Mito é história. Logos, de logia, né, de lógica, é o lógico. Então, mitologia é a lógica histórica. Sério? É a lógica histórica. É o que forma a nossa lógica. Aí você fala assim, Davi, então peraí. O cristianismo é uma mitologia? Sim. Ai, mas o meu pastor falou que mitologia é quando o demônio, que não é de Deus. Sabe que vai? Pode sair. Gosto de criança na minha live, não. Mitologia, então, é um conjunto de histórias que formam uma cultura.
Assim como a mitologia grega, assim como a mitologia romana, assim como a mitologia japonesa, a mitologia brasileira, a mitologia cristã, a mitologia judaica. Mitologia. Então, dentro de MRD, voltando aqui, o que é MRD? MRD é mito, rito e doutrina. E mito é o nosso conjunto de histórias. A Bíblia nada mais é do que um mito, do que uma mitologia. É um livro com um conjunto de histórias que formam um código cultural. Foda-se, vai pro saco. É isso que é a Bíblia. E a Bíblia, por causa dessa mitologia, forma um código de cultura. Então, se você tem um código de cultura que segue a Bíblia, é porque as histórias da Bíblia, de alguma forma, te tocaram, de alguma forma, imputaram em você crenças, imputaram em você virtudes, imputaram em você valores, e é por isso que você segue. Por isso que o primeiro passo para identificar uma comunidade e fazer uma comunidade ser única, e fazer uma história ter a psique humana única, né, como disse a Andressa aqui, para você unificar a psique das pessoas, para você moldar o inconsciente coletivo, você faz isso através de histórias, que é mito. Mito, entendeu? Mito é o primeiro pilar da doutrinação, da idolatria. Então, qual que é o primeiro pilar da idolatria? É mito. O segundo é rito. Então, da mesma forma que a gente tem as nossas histórias, as histórias da nossa sociedade, as histórias da nossa cultura, as histórias do nosso país, as histórias da nossa família, e essas histórias da nossa cultura, da nossa sociedade, do nosso país, moldam a maneira que a gente pensa, moldam quais vão ser nossas virtudes, moldam quais vão ser nossas crenças. Rito, que é o R do MRD, que são nossas práticas, moldam nossos hábitos, moldam nossas decisões. Então escreve assim, ó, histórias moldam pensamentos. Práticas moldam decisões. Então o que você tem que fazer para você arrastar a multidão? Para você identificar a multidão? Você tem que ter mito. Você tem que ter suas histórias. As histórias que formam a sua mitologia e que vão moldar os padrões de pensamento da sua comunidade. Porque a minha comunidade só vai pensar da forma que eu quero que ela pense se eu fizer isso a partir de histórias. Porque só com histórias a neuroplasticidade acontece através de repetição de coisas que são emocionais. Porque essas histórias vão justificar depois os ritos também, as práticas. Então eu vou usar de histórias para moldar teu padrão de pensamento, para moldar teu padrão cultural, porque histórias têm mensagens e você se identifica com o personagem da história ou com os personagens da história. Isso molda teu pensamento. Então como é que eu faço para fazer uma massa, uma comunidade, pensar como eu quero que ela pense? Eu vou contar as histórias certas. Eu preciso ter uma coisa chamada banco de histórias. Quanto melhor é o meu banco de histórias, mais facilmente eu consigo moldar como uma comunidade pensa. Percebe? E aí vem rito, que é o quê? Que são as práticas. As práticas geram, aí sim, neuroplasticidade. Que é o quê? O teu cérebro vai se adaptar a tudo aquilo que você repete. Então, se eu crio práticas dentro das minhas noções tribais, dentro dos meus muros tribais, se eu crio práticas dentro do meu movimento, dentro da minha sociedade, assim como a nossa sociedade, o Brasil tem as histórias, tem também as práticas. Quais são as práticas? Copa do Mundo é uma prática. Churrasquinho de domingo é uma prática. Para os católicos, ir à missa é uma prática. É um ritual, é um culto. Domingo sem missa, semana sem graça. Olha só, é uma prática, é um ritual construído. Esse ritual vai gerando neuroplasticidade. Então o cara vai à missa todo domingo por tanto tempo que se algum domingo, alguma vez ele não for à missa, ele se sente mal. Porque o cérebro dele já se adaptou àquilo ali. Ele já está completamente adaptado àquele padrão. De forma que ele nunca vai sair dali. E ele só aceita, ele fala, eu vou à missa, porque tem que ir à missa, né? Quem disse? Ou vá.
não tem problema. Mas questione, entenda. Entenda, eu tô debriefando pra você, mostrando o que existe por trás. Então, da mesma forma que por trás das suas crenças existem histórias, por trás das suas decisões existem práticas. Porque você só vai tomar as suas decisões se elas forem baseadas em rito, que é o segundo passo do MRD, que é rito, práticas. E seu rito, suas práticas, vão moldar teus hábitos. Esses hábitos vão gerar repetição. Essa repetição molda decisão, molda padrão de comportamento. E quando o padrão de comportamento fica automático, neguinho, fudeu. Já era. Haja consciência pra tirar dali, tá? Não é não, neurocientista? Não é não, neurocientista? Oi? Quando o padrão de comportamento fica automático, é difícil tirar. Haja consciência. Se torna um hábito. Se torna um hábito. Perguntei pra neurocientista aqui. A neurocientista manja dessa parada. Sacou? Viu? Não tô falando besteira não, gente. Ela falou que eu tô falando tá certo. E aí, ó. Depois de rito, a gente tem doutrina. Então você vai completar o que eu falei até o final, tá? Histórias moldam pensamentos. Hábitos moldam decisões. Regras moldam desejos. E é aí que a gente entra em doutrina, que é o terceiro passo do MRD. Como é mito, rito e doutrina, MRD, mitos são as histórias que vão moldar os pensamentos da sua comunidade, assim como a nossa mitologia, assim como a nossa mitologia religiosa, assim como a nossa mitologia social, tudo isso molda como nós pensamos. Mas são nossas práticas, nossos hábitos diários, as coisas que repetimos enquanto sociedade e enquanto tribo, nas pequenas tribos que pertencemos. É isso que molda a maneira como nós decidimos, a maneira como nós agimos. Mas é nossa doutrina, são nossas regras, nossas crenças, nossa descrença, nosso dialeto. Isso molda nossos desejos. Crenças moldam desejos e crenças nascem de regras. Então, como é que eu faço para moldar os desejos de uma sociedade? Muito simples. Eu preciso ter as histórias certas, as práticas certas e as regras certas. Porque com as histórias certas, as práticas certas e as regras certas, as pessoas vão pensar, querer fazer o que eu quiser que elas façam. E aí, agora que você está aprendendo isso, eu te pergunto: quem falou que tuas virtudes são realmente suas? Quem disse que seus gostos são realmente seus? Quem disse que o seu certo é realmente certo? Ou você não aprendeu isso? Ou será que você não aprendeu isso através de um padrão MRD? Através de histórias, práticas e regras, mito, rito e doutrina. Você não é seus pais, você é sua consciência. Pra quem fez sentido, só que a tua consciência também é moldada por histórias, práticas e regras. Tô falando a tua consciência, Assim. não teu inconsciente. E aí? Fez sentido? Cabeça explodindo pra nós. Quem foi tocado por isso aí? Quem falou, puta, é verdade, caramba? Fez sentido? Mito, rito e doutrina, MRD. Histórias, práticas e regras. Que vão formar teus pensamentos, vão formar tuas decisões e vão formar teus desejos. Então, escreve assim, ó. MRD forma PDD. MRD forma PDD. E é assim que você faz para identificar uma multidão e fazer uma multidão de pessoas pensar exatamente como você quer que elas pensem. Agora vamos ser filha da puta? Desliga a censura aí. Desliga a censura. Todo mundo com a censura desligada, escreve assim, ó, desligada. Desliga a tua censura e escreve assim, ó, desligada. Desliga assim, ó. Desligou a censura. 3, 2, 1, desligou a censura.
Luizão Bento. Ah, antes de eu falar disso, o Luizão Bento fez uma pergunta muito boa. E eu, como sou meio, né, aquela coisa de gostar de deixar as respostas implícitas, às vezes eu só não tenho vontade de explicar, mas agora eu tive. Ô, Luizão Bento, por que regras moldam desejos? Não é que você vai desejar o que é regra, é que você vai desejar o que é proibido, tá? Pera aí, depois eu falo mais sobre isso. Regras moldam desejos, porque quanto mais você controla a sociedade, mais ela deseja o proibido. E aí você, através da propaganda, vende pra ela o que é proibido, mesmo que inconscientemente. Então, por exemplo, eu proíbo a luxúria e te vendo a luxúria. Isso tem a ver com a maçã que a Eva vendeu? Sim, tem a ver com fruto proibido. É simbólico em relação a isso. Tá ligado? Então eu vou criar um conjunto de regras que te impede de desejar tudo que você quer. E o que você quer? Você quer pecado e sensação de criança interior, tá? Já dizia André Diamant. Grande André. Você quer pecado e sensação de criança interior. Você quer luxúria, vaidade, ganância, pertencimento, preguiça, recompensa, gula, liberdade, diversão, amor. Você quer isso, tá? Você quer isso. Você quer 7 pecados e 7 sensações da criança interior. Esse você quer. E aí eu crio um conjunto de regras que te reprime querer isso. E aí você vai querer mais. Só que através do marketing da mídia eu te entrego isso. É por isso que o moralismo e a igreja dizem assim: você não pode comer gente todo dia, você não pode usar droga, você não pode ser feliz e gozar. Mas te mostra na novela gente usando droga, gente transando, gente gozando, e você fica dopaminérgico. Ao invés de fazer isso na sua vida e ser feliz e gozar e viver uma vida abundante com a tua família, sabe? Ter tesão na tua esposa, não. Você quer tesão na atriz pornô. Sacou? A galera é filha da puta pra caramba com essa história, tá? Mas vamos depois. Se eu for fundo nisso aqui, a coisa vai longe. Vamos lá! Como MRD forma PDD, então MRD, mito, rito e doutrina, formam pensamentos, decisões e desejos, tá? Pô, ficou massa esse métodozinho, né? Tô aprendendo a fazer. Ó! E aí, qual que é a parada, tá? Qual que é a parada? Esqueci o que eu ia falar. Pera aí, deixa eu voltar lá. Eu ia falar que eu te amo sim, também. Mas... não, tinha alguma coisa